Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à nossa nona aula a respeito do pensar em Heidegger. Nós estamos lendo e comentando o texto O que quer dizer pensar, que está presente na coletânea do volume que se intitula Ensaios e Conferências. Nós vamos retomar a leitura e o comentário a partir da página 115 da edição brasileira, a tradução de Gilvan Fogo. Na página 114, que nós lemos na aula passada, a oitava aula, se levantava uma objeção, uma suspeita a tudo aquilo que Heidegger tinha exposto até agora a respeito desta questão. O que quer dizer pensar? Vou ler esse parágrafo, que é o último parágrafo da página 114. Ele dizia assim: mas de que falamos? O falado não se configura como uma cadeia de afirmações vazias? Onde estão as provas? O exposto tem um mínimo sequer a ver com ciência? Bom será se, pelo menos, por um bom tempo, insistirmos nesta atitude de resistência em relação ao que se disse. Somente assim nos resguardaremos na distância necessária para um impulso, a partir do qual, talvez, conseguiremos saltar, de um modo ou de outro, para dentro do pensamento do que cabe pensar mais cuidadosamente. Bom, nós temos nesse parágrafo que acabei de ler, primeiramente uma objeção. Onde estão as provas? Tudo isso que o pensador Heidegger disse até agora a respeito de o que quer dizer pensar, não parece uma cadeia de afirmações vazias? Então, essa pergunta pelas provas nos puxa para o âmbito da ciência. Por isso, a pergunta: o que foi dito até agora a respeito do pensar tem a ver com ciência? Então, esta objeção, Heidegger diz, toma como um indício de uma resistência e de um tomar distância do leitor ou do ouvinte em relação ao texto e ao autor. Só que Heidegger diz que essa atitude de resistência, de tomada de distância, é positiva na medida em que essa tomada de distância nos possibilita um salto. Quer dizer, quando alguém vai saltar, muitas vezes ele tem que retroceder, ele tem que dar passos para trás, ele tem que tomar distância daquilo sobre o que ele vai saltar. Mas esse tomar distância tem um caráter assim de dispor-se à corrida, ao impulso para o salto. Então, na filosofia, todo tomar distância da vida, ou das opiniões correntes, ou das teorias, ou mesmo do pensado, do pensamento dos pensadores, todo tomar distância pode ter este caráter de dar passos atrás para tomar impulso para um salto para além, um salto sobre aquilo que de fato se há de saltar, ou um salto para dentro daquilo em que se há de saltar. No caso aqui, o salto há que se dar para dentro
daquilo que cabe pensar mais cuidadosamente. É o que este texto persegue do início ao fim. Que cabe pensar mais cuidadosamente. O que quer dizer pensar se transforma nessa questão. Né? O que cabe pensar mais cuidadosamente? O que é o pensável em sentido pleno, próprio e originário? Bom, fazendo esta recapitulação, vamos então ler o texto da página 115. Ele diz assim, é o 19º parágrafo do texto. Sim, é verdade. O que até agora foi dito e toda a discussão que se segue nada tem a ver com ciência. E, sobretudo, se a discussão tiver o direito de ser um pensamento. A razão disso é que a ciência não pensa. Ela não pensa, porque, segundo o modo de seu procedimento e de seus recursos, ela jamais pode pensar. A saber, a pensar segundo o modo dos pensadores. Que a ciência, porém, não possa pensar, isso não é uma deficiência, e sim uma vantagem. Somente esta vantagem assegura à ciência a possibilidade de, segundo o modo da pesquisa, introduzir-se num determinado domínio de objetos e aí instalar-se. A ciência não pensa. Esta é uma afirmação que escandaliza a representação habitual. Deixemos à frase seu caráter escandaloso, mesmo quando a esta segue-se uma outra, segundo a qual a ciência, tal como todo o fazer e desfazer do homem, seria orientada pelo pensamento. A relação entre pensamento e ciência só se mostra autêntica e frutífera quando se torna visível o abismo que há entre as ciências e o pensamento. Na verdade, quando este abismo se revela intransponível. Das ciências para o pensamento não há nenhuma ponte, mas somente salto. Este não nos leva somente para um outro lado, mas para uma região inteiramente outra. O que se abre com este âmbito é algo que jamais se deixa demonstrar. Caso demonstrar, signifique, desde pressuposições adequadas, derivar proposições sobre um estado de coisas através de uma cadeia de conclusões. Quem quer ainda demonstrar e ter provado algo que somente se revela à medida que aparece a partir de si mesmo, e nisso que, ao mesmo tempo, se recolhe, este, de modo algum, julga segundo um critério mais elevado e mais rigoroso do saber. Ele pura e simplesmente calcula de acordo com uma medida, na verdade inadequada. O que somente se anuncia aparecendo no seu próprio recolher-se, a isso correspondemos à medida que para isso acenamos, e assim nós mesmos nos orientamos nisso que se mostra, em deixando-o aparecer no seu próprio desencobrimento. Esse mostrar-se simples é um traço fundamental do pensamento, o caminho para aquilo que, desde sempre, para sempre, dá ao homem o que pensar. Toda e qualquer coisa se deixa demonstrar, isto é, derivar a partir de pressuposições adequadas. Poucas coisas, porém, e estas ainda raramente, deixam-se mostrar, isto é, num aceno, liberar para um encontro. Vamos comentar, então, esta passagem que acabamos de ler. Heidegger concede ao objetor que o que ele disse até agora não tem nada a ver com ciência. Né? E não tem nada a ver com ciência, ainda mais se a discussão que está sendo movida nesta fala, nesse discurso, for um pensamento. A discutir quer dizer aqui conduzir o que está em questão para o seu lugar de origem.
Se essa discussão for um pensamento, um pensar, então, diz Heidegger, o que está sendo dito aqui não tem nada a ver com ciência. Bem, por quê? Ele diz, a razão disso é que a ciência não pensa. Nós poderíamos, primeiramente, perguntar por que afirmar que a ciência não pensa. Heidegger dá a razão. Ela não pensa porque, segundo o modo de seu procedimento e de seus recursos, ela, a ciência, jamais pode pensar. Quer dizer, segundo sua essência, segundo sua natureza, segundo a sua constituição, segundo aquilo que ela, a ciência, é, pode ser, carece ser, ela jamais pode pensar. Né? Agora, Heidegger está tomando a palavra pensar aqui num sentido estrito, forte, essencial. E ele explicita isto ao indicar com as seguintes palavras, a saber, pensar segundo o modo dos pensadores. Poderíamos dizer, segundo o modo como o pensamento vigora na filosofia. A ciência não pensa se nós tomarmos a palavra pensar em sentido essencial e restrito, nos pautando pelo pensamento dos pensadores, pelo pensar que se dá no domínio da filosofia. Ele segue dizendo, Heidegger, que a ciência, porém, não possa pensar, isso não é uma deficiência, e sim uma vantagem. Somente esta vantagem assegura à ciência a possibilidade de, segundo o modo de pesquisa, introduzir-se num determinado domínio de objetos e aí instalar-se. Então não é uma falta, não é uma deficiência, não é uma privação, isto que a ciência não possa pensar. Digamos que uma pedra não possa ver, isso não é nenhuma falta na pedra, porque a pedra, pela sua própria constituição, não pode ver, não necessita ver. Uma pedra não é um ser vivente, vidente. Da mesma maneira que a ciência não possa pensar, isso não é nenhuma falta da ciência. Porque a ciência, pela sua própria constituição, isto é, pelo seu próprio modo de proceder e pelos seus próprios recursos, ela não dispõe dessa possibilidade e da necessidade de pensar. Heidegger diz ainda mais que esse não poder pensar da ciência é até uma vantagem para ela, porque é esta vantagem que assegura à ciência a possibilidade de, segundo o modo da pesquisa, introduzir-se num determinado domínio de objetos e aí instalar-se. Aqui nós vamos fazer recurso a um outro texto de Heidegger. No volume conhecido como Holzwege, intitulado de Holzwege, traduzindo Caminhos Selvagens, ou como foi traduzido em Portugal, Caminhos Silvestres. Nesse volume existe um
um texto que foi uma conferência pronunciada por Heidegger em 1938, e este texto se intitula O Tempo da Imagem do Mundo. A conferência fora pronunciada com o título A Fundação da Imagem do Mundo Moderna através da Metafísica. Bem, vou tentar expor em breves palavras alguma coisa que Heidegger diz a respeito da ciência nesta conferência, neste texto. Heidegger começa falando da época moderna e ele aponta algumas aparições essenciais da época moderna, como a ciência, a técnica das máquinas, a estética no âmbito da arte, que o fazer humano se torna cultura e, por fim, a desdivinação. São 5 aparições essenciais da época moderna. Heidegger se restringe nesta conferência, neste texto, a falar da ciência. Bem, ao falar de ciência, ele está tomando a palavra ciência no seu sentido moderno. Não se refere aqui à episteme grega, nem se refere à ciência medieval, que tinham outras configurações. Não só historicamente eram a mesma ciência, apenas em configurações diversas, mas eram outro modo de ser da ciência. A essência da ciência mudou historicamente quando nós entramos na modernidade, na época moderna. Bom, no texto que nós lemos agora, no que quer dizer pensar, Heidegger fala somente esta vantagem de não poder pensar assegura à ciência a possibilidade de, segundo o modo de pesquisa, introduzir-se num determinado domínio de objetos e aí instalar-se. Então, aqui é nomeado o modo da pesquisa. Pesquisa, palavra Forschung. Através do modo da pesquisa, cada vez a ciência ela se engaja, se envolve com uma determinada região objetual. E ela se instala ali, ela coloniza, por assim dizer, uma região objetual. Mas é importante aqui a palavra pesquisa, Forschung, modo da pesquisa. No texto ao qual eu me referia, de 1938, nós temos uma alusão à pesquisa. Não só uma alusão, mas uma longa exposição, relativamente longa exposição a respeito da pesquisa. A essência da ciência moderna não é o saber. A essência da ciência moderna não é o conhecer, mas a essência da ciência moderna é o pesquisar. Então, o que vem a ser pesquisa? Heidegger expõe a respeito da pesquisa, primeiramente, apontando que a pesquisa é um abrir caminho, um avançar que abre caminho, um Vorgehen.
Em segundo lugar, a pesquisa é um Verfahren, é um proceder, que é um pouco diferente de preceder, de ir à frente, abrindo caminho, né? Então, o primeiro traço da pesquisa é um ir à frente, um preceder, um avançar que abre caminho. O segundo traço é um proceder, o procedimento. O terceiro traço essencial da pesquisa é o agenciamento, Betrieb. Bem, a ciência, em primeiro lugar, é um preceder, isto é, um ir à frente, abrindo caminho. Ela abre um círculo, um domínio, um reino do ente. Esta abertura tem o caráter de projeto de um esboço. O projeto de um esboço de objetivação daquele determinado círculo, daquele determinado domínio, reino do ente, do real. Bem, a ciência ela precisa estar vinculada a este círculo aberto do real ou do ente, com o qual ela se relaciona. Seja a natureza, no caso das ciências naturais, seja a história, no caso das ciências históricas, sociais, humanas, seja a linguagem, no caso da filologia, das ciências linguísticas, da linguagem e da literatura, e assim por diante. Então, a ciência, ela, a cada vez, ela se envolve com uma região do ente, um domínio, um círculo do ente, e ela transforma esse domínio, o círculo do ente, em uma região de objetos. Então, é através do seu projeto que ela abre essa região de objetos. Digamos, o projeto de matematização abre a região de objetos da natureza nas ciências matemáticas da natureza, na física, sobretudo. Depois, o segundo traço da pesquisa é o Verfahren, né, que é o proceder. Né? Este proceder, ele se dá na medida em que a lida com o ente é guiada pela regra e pela lei. Né? A ciência é um discurso que, de certa maneira, se antecipa nesse relacionamento com o real, com o ente que vai se tornar objeto, na medida em que ela impõe que esse relacionamento vai seguir regra, vai seguir lei. Né? Quer dizer, há uma certa constância, há uma certa invariante no que varia, uma certa constância naquilo que muda. Então, o círculo de visão da ciência, ele se atém à regra, à lei, àquilo que no mutável permanece constante
àquilo que nas variações permanece invariante. E os fatos são recolhidos e são tratados sob este círculo de visão de regra e de lei. A ciência, a pesquisa científica também procura procura fundamentar o seu discurso. E esta fundamentação se dá reconduzindo o desconhecido ao conhecido. Né? O desconhecido é tratado através do conhecido. Isso que quer dizer explicar alguma coisa. Explicar é uma maneira de fundamentar, e o fundamentar aqui tem o sentido de reconduzir o desconhecido ao conhecido. Dentro ainda desse traço essencial da ciência, nós temos esse caráter de especialização do conhecimento científico. Né? Opera sempre com determinadas setorizações, com determinados recortes do ente. Né? Esta especialização, que é um traço essencial e não acidental da ciência moderna, não é a consequência do progresso da pesquisa, mas é o próprio fundamento do progresso da pesquisa, diz Heidegger. Né? Pertence certamente a isso que no outro texto, o que quer dizer pensar, Heidegger falava dessa vantagem, né, de se envolver e se engajar dentro de uma região de objetos e de colonizar esta região de objetos. O terceiro traço da pesquisa que ali aparece é Betrieb, o agenciamento, né, que a pesquisa ela se dá pautando-se pelo primado do procedimento, né, e se organiza através de institutos em suas especializações. Institutos que podem estar situados na universidade ou não. E que a ciência ela tem um traço de conquista do ente, do real, de uma conquista operativa do real, tem um traço técnico de conquista do ente. E a ciência que tem uma ótica de atuação, né, sobre o real. Ela trabalha sempre com planificação, propondo meios de o homem conquistar e se assegurar no meio do ente. Então, esses elementos, né, de ciência, de projeto, de rigor, de procedimento, de agenciamento, tudo isso caracteriza a ciência. Ou melhor, o conhecimento enquanto pesquisa. Nem todo conhecimento será científico. Conhecimento científico é esse conhecimento que tem essas características da pesquisa. E a pesquisa tem esse modo de trabalhar na objetificação do ente, né? De modo que aquilo que é objetificado possa ser calculado, possa ser computado. Né? Então, isso é bem diferente de pensar no sentido dos pensadores, diz Heidegger. Né? O pensar no sentido dos pensadores não tem nada a ver com ciência, com conhecer enquanto pesquisa, considerando pesquisa com estes traços que nós acabamos de descrever agora, das ciências positivas
objetivas. Ainda comentando essa questão deste abismo que há entre ciência e pensamento, nós queremos evocar aqui um outro texto que está na mesma coletânea em que está o texto que estamos comentando, que quer dizer pensar, ou seja, está em Ensaios e Conferências. Trata-se do texto que se intitula Ciência e Pensamento do Sentido. Esse texto ele traz uma conferência pronunciada em 6 de agosto de 1953. Bom, então é um texto que vem um pouco depois, alguns meses depois, do texto que nós estamos comentando. O texto que estamos comentando, ele é de maio de 1952, e este outro texto, Ciência e Pensamento do Sentido, é de agosto de 1953. Bom, neste texto intitulado Ciência e Pensamento do Sentido, em alemão Wissenschaft und Besinnung, Heidegger ele expõe um conceito de ciência. Este conceito é o seguinte: ciência é a teoria do real. Né? Teoria do real. Theorie des Wirklichen. Aqui o ente cognoscível aparece como o efetivo, né? O real, aquele ente que tem uma efetividade. Bem, Heidegger trabalha longamente o conceito de teoria, né? Mas o conceito de teoria entre os gregos, né, é bem distinto do conceito de teoria que nós temos na ciência moderna. O conceito de teoria como este olhar que capta o eidos, a forma, a essência do ente, ou a teoria como aquele olhar respeitoso para com o espetáculo da aletheia, do desvelamento, do desencobrimento do ser. Né? A palavra teoria na ciência moderna não tem este sentido grego originário, uma visão protetora da verdade do ser ou uma visão essencial. A palavra teoria também não tem o sentido que lhe foi dada pelos medievais, como contemplatio, né? Contemplação. Isto é, recortar um determinado setor do ente no céu e na terra para poder perscrutar aquilo que aí se desvela, aquilo que aí se mostra, em seu caráter também de mistério, a noção de contemplação medieval. A palavra teoria, na ciência moderna, nada tem a ver com contemplação. Também lá Heidegger diz que nem mesmo a teoria nem mesmo pode ser caracterizada simplesmente como Betrachtung, como observação. Né? Tem sim algo dessa Betrachtung, da observação, isto é, de
tracionar, de trazer alguma coisa mais para perto e poder se assegurar desta coisa, né? Tem este sentido a teoria, né? A teoria da ciência moderna, ela tem este caráter de uma conquista do ente, de uma conquista, melhor dizendo, do real, e uma conquista que explora o real, que se assegura do real, tornando-o objeto, né? Explora o real, se assegura do real em sua objetividade. Gegenständigkeit é a palavra alemã, traduzida no texto por objetividade. Bem, então a ciência moderna, ela tem um caráter técnico, né? De exploração e de conquista de exploração, conquista, asseguramento do ente tomado como o real efetivo, tomado como objetividade. O ser do ente tomado como objetividade. Então, ciência é a teoria do real neste sentido. De modo que o conhecer científico é fundamentalmente medir, é fundamentalmente tornar o cognoscível previsível através do cálculo. Então, se podemos falar de pensamento na ciência, pensar vai ter fundamentalmente esse sentido de cálculo, de contar com o ente, de contar o ente, de computar o ente, de tornar previsível o ente através do cálculo. Bom, acontece que a ciência, por mais que ela seja assim uma capacidade à qual corresponde um poder de exploração, de asseguramento do ente, do real, a ciência ela tem um limite, né? Este limite Heidegger chama de o incontornável, né? Heidegger diz que o incontornável rege e reina na essência de toda ciência. O que seria este incontornável? Este incontornável é o que é inacessível à ciência enquanto tal. Quando Heidegger diz que a ciência não pensa, Heidegger parece, a meu ver, estar acenando para este incontornável, inacessível para a ciência, ao qual ele se refere na outra conferência, Ciência e Pensamento do Sentido. Bem, mas o que é o incontornável ou inacessível para cada ciência? É a essência daquilo que ela investiga e a essência dela mesma, né? Então, um traço da ciência é a sua incapacidade de, com os seus próprios recursos, dizer, expor a essência dela mesma, né? É uma coisa a qual nós raramente fazemos atenção.
Heidegger diz assim, nenhuma física tem de condições de falar da física como física. Todas as sentenças da física falam sempre a partir da física. Em si mesma, nenhuma física pode ser objeto de uma pesquisa física. O mesmo vale para a filologia. Na condição de teoria da língua e da literatura, a filologia nunca poderá ser objeto de um exame filológico. É o que vale para toda a ciência. Ora, se não é dado à ciência tratar cientificamente de sua própria essência, também não lhe assiste a possibilidade de acesso ao incontornável de sua essência. Nestas condições, aparece aqui uma provocação. O que as ciências não podem contornar, a saber, a natureza, o homem, o acontecer histórico, a linguagem, torna-se para as ciências e por meio das ciências inacessível, como tal, ou seja, como incontornável. Quer dizer, a ciência, ela não pode, com seus próprios recursos e seu próprio modo de pesquisa, dizer em que consiste a sua própria essência. Com os recursos e o modo de pesquisa da matemática, não se pode dizer o que é matemática. Com os recursos e o modo de pesquisa próprio da física, não se pode dizer o que é física. E assim por diante, vale para cada ciência. Alguém poderia objetar que na historiografia se pode se fazer uma história da própria historiografia. Sim, se pode, mas com os recursos e o modo de pesquisa próprio da historiografia, não se pode dizer o que é historiografia, o que é a própria ciência da história. Então Heidegger diz, não só se pode dizer o que é a essência da própria ciência que está em causa, com os recursos dessa ciência, como também não se pode dizer o que é a essência daquele ente que ela toma como um círculo, um domínio, um setor, um campo de pesquisa, né? Ou de investigação. Né? Então, também Heidegger afirma isso no volume 44 de suas obras completas, que trata da posição fundamental metafísica de Nietzsche no pensar ocidental. Na página 117 em diante, Heidegger também retoma isto, né? Isto é, que cada ciência como tal, a ela permanece inacessível os seus próprios conceitos fundamentais, né? O que querem dizer os seus próprios conceitos fundamentais? O que é a sua essência? O que quer dizer os seus conceitos fundamentais? E o que é o ser do ente que esta ciência investiga a cada vez? Tudo isso não pode ser exposto com os recursos e com os modos próprios de pesquisa daquela ciência. Isto é uma possibilidade para o pensar, para aquele pensar que Heidegger diz ser o pensar dos pensadores. É nesse sentido que a ciência não pensa. E como Heidegger diz, não pensa ao modo do pensamento dos pensadores, que é sempre uma investigação, uma pergunta pelo sentido de ser daquilo com o qual nós nos relacionamos no conhecer ou também fora do conhecer, no operar, no agir, etc. Então, a ciência não pensa. Isso não é um defeito da ciência, é até uma vantagem, porque é esse não pensar que possibilita a ciência caminhar positivamente, objetivamente, especialisticamente na exploração, no domínio, no asseguramento do ente enquanto real objetivo. Né?
mas o pensar, que é o pensar do sentido, pensar essencial, este pensar, ele pertence, digamos, ele seria a tarefa da filosofia. Nesta conferência chamada Ciência e Pensamento do Sentido, Heidegger fala dessa Besinnung, né? Deste pensar como meditação, o pensar como reflexão que medita, isto é, que sonda, que busca o sentido de ser daquilo que cada vez se impõe numa questão, né? Então, no final desta conferência Ciência e Pensamento do Sentido, Heidegger faz uma alusão a este Besinnung, a este pensamento do sentido, que nós podemos traduzir também por meditação. Na palavra Besinnung temos a palavra Sinn, que quer dizer sentido. Heidegger, na página 58 da nossa tradução brasileira, em língua portuguesa, de ensaios e conferências, diz o seguinte: o alemão Sinnen, pensar o sentido, diz encaminhar na direção que uma causa já tomou por si mesma. Entregar-se ao sentido é a essência do pensamento que pensa o sentido. Este significa mais do que simples consciência de alguma coisa. Ainda não pensamos o sentido quando estamos apenas na consciência. Pensar o sentido é muito mais. É a serenidade em face do que é digno de ser questionado. Então, pensar o sentido é buscar o caminho no qual o fenômeno se encaminha a si mesmo. É buscar o curso do fenômeno. É buscar o caminho, o encaminhamento do próprio fenômeno, né? Pensar o sentido significa envolver-se, engajar-se, entregar-se a este caminho do sentido. E Heidegger diz que isso é mais do que ter consciência de alguma coisa. Pensar não se confunde aqui com consciência tética, né? Isto é, com o ato de pôr alguma coisa como sabido pela consciência. Este pensar do sentido é muito mais do que ter consciência de alguma coisa. Ele diz, não pensamos ainda quando estamos apenas na consciência. Pensar o sentido é muito mais. É a serenidade em face do que é digno de ser questionado. Tantas vezes, Heidegger insiste no tema da Gelassenheit, da serenidade. Né? Serenidade aqui em torno daquilo que é digno de ser questionado, aquilo que no nosso texto, que quer dizer pensar, é denominado que cabe pensar cuidadosamente. Heidegger diz, no pensamento do sentido, chegamos propriamente onde, de há muito já nos encontramos, embora sem tê-lo experienciado e percebido. No pensamento do sentido, encaminhamos-nos para um lugar onde se abre, então, o espaço que atravessa e percorre tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. Então, o caminho do pensamento do sentido é um caminho que nos conduz para o lugar onde nós já estamos, mas onde nós já estamos sem fazer a experiência e sem perceber este lugar. O pensamento do sentido, então, nos abre o campo de todos os campos, o caminho de todos os caminhos, isto que atravessa e percorre tudo que deixamos, que fazemos ou que deixamos de fazer. Significativamente, no texto que estamos comentando o que quer dizer pensar,
Heidegger diz que o pensar, ele vigora em tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Bom, nós vamos então terminar com esta fala da página 115 do texto. Heidegger diz: a ciência não pensa. Esta é uma afirmação que escandaliza a representação habitual, porque a representação habitual é que o pensar pertence à ciência. Deixemos à frase seu caráter escandaloso, mesmo quando a esta segue-se uma outra, segundo a qual a ciência, tal como todo o fazer e desfazer do homem, seria orientada pelo pensamento. Então, todo o fazer e deixar de fazer do homem estaria orientado pelo pensamento. Também a ciência, que não pensa. Então, o pensamento acaba sendo esta abertura de ser para o ser na essência do homem. O pensamento vige e vigora no fundo de tudo que fazemos e deixamos de fazer. Também na ciência. Mas é um vigorar como o incontornável ou inacessível. Então, quando Heidegger diz a ciência não pensa no sentido pensamento dos pensadores, quer dizer a ciência não pensa segundo esse modo de ser e de pensar, do pensamento, do sentido do ser. Bom, vamos na próxima vez retomar esse parágrafo da página 115. Por hoje já trabalhamos o bastante. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.